Dados os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, pergunta-se, letra A, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Pessoal, nós podemos fazer aqui, usar o princípio fundamental da contagem, que fica bem prático. Olha, eu quero formar número com 3 algarismos. Ó. Primeiro algarismo, segundo algarismo, terceiro algarismo. E eu quero algarismos distintos, tá? Quantas opções eu tenho para começar? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu tenho 6 opções para começar, beleza? Depois que eu escolhi um número, quantas opções que eu tenho para colocar aqui? 5. Por que 5? Porque, por exemplo, se o nosso número começar com o número 2, o 2 não pode aparecer aqui, porque é algarismos distintos, beleza? Depois que foi o segundo número, quantas opções eu tenho? Eu tenho 4. Tá? Então imagina, aqui começou com 2 e aqui é o 3. Então eu não posso colocar aqui nem o 2 nem o 3, porque já foi 2 aqui e 3 aqui. Beleza? Agora é só multiplicar. Ó. 6 vezes 5, 30 vezes 4, 120 números que eu consigo formar com aqueles números de 3 algarismos sem repetir. Beleza? Letra B. Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar? É muito parecido com a letra A. Ó. Primeiro número, segundo número, terceiro e quarto número. E a mesma ideia. Quantas opções eu tenho para aqui? 6. E não pode repetir número, né? Então quantas opções eu vou ter para aqui? 5. Aqui 4 e aqui 3. Multiplicando esses resultados, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, vai dar aqui 360 maneiras distintas de formar números sem repetir algarismos usando aqueles números ali. Na letra C, quantos números de 4 algarismos distintos terminados com 5 podemos formar? Então, pessoal, ó, letra C, ó, 1, 2, 3, 4. Esse tipo de problema, pessoal, nós começamos pela restrição dele. Qual que é a restrição? O número tem que ser terminado com 5. Então aqui, ó, eu só posso um número, o 5. Ou seja, quantas opções eu tenho? Uma, porque tem que terminar com 5. Depois que a gente faz a restrição, a gente vai lá no começo e volta distribuindo. Bom, coloquei um número aqui. Quantas opções eu tenho para começar? Tenho 5, né? Não tenho mais 6 opções, porque é algarismos distintos, né? Então 5 opções aqui, 4 opções aqui e 3 opções aqui. Ou seja, 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Uma outra maneira de fazer esse exercício seria o seguinte. Quantos números com 4 dígitos tem? 360. É só você pegar o 360 e dividir por 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vai dar 60. Por quê? Desses 360 números, tem 60 terminados em 1, 60 terminados em 2. Então seria uma outra maneira de fazer. Tá bom? Letra D. Quantos números ímpares de 3 algarismos distintos podemos formar? Então, ó, na letra D, eu quero números com 3 algarismos, porém eu quero números ímpares. Vou começar pela restrição. Como é que eu sei que o número é ímpar? Se ele termina com o número ímpar. Então aqui, ó, quantas opções eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3 opções, porque tem que ser ímpar. Tenho 3 opções aqui. Agora eu vou lá para o começo. Ó. Quantos números eu tenho para começar? 6, 5, 4, quantas? 5. Por que 5, professor? Porque imagina, se nós já escolhemos um número para aqui. Imagina que nós colocamos aqui o número 1. Se eu coloquei o número 1 aqui, os outros 5 números estão disponíveis para começar. Tá bom? Não tem como colocar aqui ao mesmo tempo o 1, o 3 e o 5. Vou colocar 1. Se eu coloquei 1 aqui, automaticamente pode começar com os outros 5. Como é sem repetição, o próximo é 4. Então, ó, multiplicando isso, 5 vezes 4 é 20, vezes 3, 60. A outra maneira de fazer, olha a letra A. Nós calculamos todos os números com 3 dígitos sem repetir, não é? Deu 120 números. Desses 120 números, pessoal, a metade é par e a metade é ímpar. Por quê? Porque aqui tem 3 pares e 3 ímpares. Se a metade é par e a metade é ímpar,
Então tem 60 ímpares. Beleza? Letra E. E última aí dessa questão. Quantos números de 6 algarismos distintos divisíveis por 2 podemos formar? Ó, 6 algarismos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? 6 algarismos distintos que dividem por 2. Para dividir por 2, tem que ser o quê? Tem que ser par. Então eu começo pela restrição. Então aqui só pode ser o número 2, ou o número 4, ou o número 6. Porque tem que ser par. Imagina se eu colocar o 2 aqui. Eu tenho então 3 opções, não é? 2 ou 4 ou 6. Se eu coloquei o 2, quantas opções eu tenho para começar? Eu tenho 5 opções para começar, né? Ó. O único que eu não posso colocar é o 2 que já colocou. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1 e vezes o 3 aqui, ó. Beleza? Vamos multiplicar todos. Fazendo esse produto, 5 vezes 4 vai dar 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120, vezes 3, 360 números que eu consigo formar com 6 algarismos distintos que dividem por 2, ou seja, que são números pares. Beleza?